Olá minha gente, aqui é o Everton, estou trazendo uma nova dica terapêutica para vocês. A dica do dia 26 de maio, um dia que está intenso, né? O dia que entra a lua cheia, logo depois da entrada da lua cheia a gente tem um eclipse lunar total, mexendo com a gente emocionalmente, mexendo com a gente coletivamente, individualmente, ao nível individual e ao nível coletivo, né? Mexendo nesse lado emocional, no lado do nosso inconsciente coletivo. Então, eu pensei, falei, vou falar sobre florais. Por quê? Já falei sobre florais algumas vezes aqui, sobre a terapia floral. Apresentei ali uma história da terapia floral, apresentei o Eduardo Bach, a trajetória dele. Já falei um pouco sobre a minha trajetória também em relação a esse tema, né? Os florais são uma medicina, uma terapia maravilhosa. São medicações sutis no mesmo nível da homeopatia, só que diferente da homeopatia, cujo foco é mais as doenças físicas, os florais têm como foco, né, as questões emocionais. Isso é relativizável. A gente sabe que as dinamizações mais altas da homeopatia atuam no nível emocional, psicológico, né? Assim como muitos florais também atuam no nível físico, até porque muitas questões que a gente apresenta ao nível físico são questões de fundo emocional. Então os florais são maravilhosos, é uma medicina que a gente precisa conhecer. Eu já apresentei terapia floral, falei sobre terapia floral, já apresentei, né, dentro do sistema de Bach, esse médico bacteriologista e homeopata inglês, Eduardo Bach, criou um sistema, né, com 38 essências e mais uma fórmula, que é o que ele chamou de Rescue Remedy, uma fórmula emergencial. Esse cara, ele era um grande médico, como eu falei, um grande médico inglês. Ele era um grande médico por quê, Everton? Ele era um grande médico porque ele era diplomado em saúde pública, em bacteriologia, em patologia, e ele criou 7 vacinas, 7 nosódios, chamados nosódios de Bach, 7 vacinas a partir de bactérias intestinais, incluindo para o cólera. O cara criou uma vacina para o cólera, então ele é médico renomado, trabalhava em hospitais, em laboratórios, tinha uma clínica, um médico renomado que tem um câncer. Quando ele tem esse câncer, ele é desenganado, dão 3 meses de vida para ele, e ele fala assim, bem, vou morrer, então vou fazer o que eu mais amo fazer, que é trabalhar, um workaholic do caramba, esse indivíduo. Ele continuou trabalhando e não morreu. Aí ele, eu não sei se a medicina tá correta nas perspectivas dela, não. Quando ele foi diretor ali de um hospital, quando ele foi responsável por um número enorme de leitos de feridos da guerra, ele começou a perceber que pessoas que estavam com a mesma questão, aquelas que tinham uma postura mais positiva perante a vida, elas se curavam mais rápido, adoeciam menos. E aquelas pessoas que tinham uma postura emocional mais derrotada, mais depressiva, elas demoravam mais com a mesma coisa e adoeciam mais também. Então ele tem essa percepção. Aí ele vai estudar a homeopatia, ele vai se tornar um médico bacteriologista do Hospital Homeopático de Londres. Eu sei que eu já falei essa história, mas rapidamente aqui, falando novamente. E aí ele, né, se encontra um pouco com a homeopatia, ele passa a produzir os nosódios dele a partir dos princípios homeopáticos de diluição, começa a ter pressões do Conselho de Medicina Britânico da época, e ele também se encontrou uma medicina que estava falando muito com ele, que era a homeopatia, porque ela se baseava mais nos sintomas emocionais do que nos sintomas físicos, né, para prescrever, para fazer suas prescrições, e ele estava olhando para isso, mas ele não ficou na homeopatia. Ele era um cara muito inquieto, ele criou o processo dele, e era um processo que ele estava criando para qualquer pessoa o poder usar. Eu tenho certeza que se ele, né, continuasse mais tempo as pesquisas dele, ele poderia mudar um pouquinho a perspectiva dele. Eu sempre falo que a terapia floral é um tipo de psicoterapia. Para você ser assertivo na hora de montar boas formulações de florais, você tem que estar conhecendo aquele indivíduo ali, né? Aí é uma relação mais psicoterapêutica, não é a relação, por exemplo, de um médico homeopata que você vai lá uma vez, conversa um tempão, aí ele te faz uma fórmula e tchau.
né? Na terapia floral é necessário um processo psicoterapêutico. Acho que o Dr. Bach, ele tinha uma postura de médico, então ele não criou esse tipo de clínica. Também não deu muito tempo, ele vai falecer 20 anos depois de ter sido desenganado, né? Mas vai falecer com 50 anos de idade apenas. Então, eu já falei sobre os 12 primeiros florais dele. O primeiro livro que ele vai falar sobre florais efetivamente é o 12 Healers, os 12 remédios curadores. E ali esses 12 remédios estão profundamente associados aos 12 signos do zodíaco. Eu já falei sobre isso aqui, né? Antes de falar sobre os 7 novos florais que eu vou apresentar para você, né, dentro desse repertório dos 38 do Bach, já falei de 12, vou trazer mais 7. De vez em quando vou trazer mais alguns para a gente vai compor esse repertório aqui, que é um repertório muito bom, muito importante. E num certo sentido, né, qualquer pessoa que se interessar por esse tema pode experimentar fazer um floralzinho ali, né, para tentar ver como o seu organismo reage àquilo, responde àquilo. O floral, ele não tem uma efeito adverso acentuado. A homeopatia às vezes é um pouquinho mais complicado. A homeopatia tem combinações específicas, a sinergia do floral ela já é diferente. O floral é como ele é equiparado assim como fosse um homeopático da centésima dinamização, então uma dinamização bem alta. Para atuar no nível efetivamente do psicológico precisa ser alta mesmo, né? Mas não tem um efeito adverso assim muito anunciado, embora a gente sempre deva procurar um profissional, procurar um terapeuta para conversar quando a gente está querendo usar qualquer coisa, né? O Dr. Bach, eu falo que você pode experimentar porque essa era a proposta do Dr. Bach, um método de autocura. Você entende ali qual é a questão emocional subjacente e você usa aquela essênciazinha para aquilo, né? Mas eu recomendo que vocês procurem, né, profissionais. Victor, eu estou estudando há muito tempo, eu posso fazer? Se você está estudando, você pode experimentar, né? Aí a regra usa poucas essências. Você pode usar até 12 essências, né? De Bach, só 7. Mas assim, começa com poucas essências. Vê ali o que você está querendo trabalhar, pega poucos temas de cada vez e assim você pode experimentar, montar a sua formulação. Qualquer dúvida, procure um terapeuta holístico, um terapeuta floral, tá? Esse tema para mim é muito importante, o tema da terapia floral. Eu usei florais a primeira vez com a mãe de um amigo meu, que era uma terapeuta corporal argentina, Maria Helena Henriques, no Rio de Janeiro. Ela já conhecia florais há muito tempo. Naquela época as farmácias ainda não tinham florais, muito poucas farmácias já manipulavam florais. Os próprios terapeutas manipulavam para você. Então meu primeiro floral foi manipulado por ela, né, em 1989. Pouco tempo depois, né, quando eu estou ali entrando no meu mestrado, em 1994, eu vou fazer o mestrado na Medicina Social da UERJ, né, com o tema a terapia floral vai ser um tema ali da minha dissertação de mestrado, que é esse livrinho aqui, ó, Para Não Dizer Que Eu Não Falei das Flores. Isso aqui é uma reedição moderna, que eu já dei uma organizadinha melhor, né? Isso foi escrito em 1997. Alguns falam que é um trabalho a nível de mestrado mais antigo sobre terapia floral no Brasil, né? Mas eu na época que eu fiz a minha dissertação de mestrado ali, estava produzindo, 96, 97, chegou nas minhas mãos uma dissertação, não, uma monografia de um curso de especialização falando sobre florais, que foi muito importante para mim. Eu vou resgatar isso, trago ela aqui e apresento ela para vocês, tá? E aí, em 97, eu defendo no Instituto de Medicina Social da UERJ, né, a minha dissertação de mestrado, que era Para Não Dizer Que Eu Não Falei das Flores. Terapia Floral e Ideologia Moderna. Eu já mudei esse subtítulo aqui, era um outro subtítulo, pelo Clube de Autores, está lá, ó. E fala muito sobre florais de Bach, mas é um trabalho antropológico, tá bom? Quem quiser o livrinho também pode comprar lá via Clube de Autores, tem todo o caminho, tem todo o itinerário para essa aquisição, digamos assim, tá? Então agora já estamos falando um pouquinho aí da terapia floral do Eduardo Bach. O Eduardo Bach vai compor um repertório de 38 essências. Esse cara, um pouquinho antes de morrer, esse repertório, ele aumentou esse repertório em 19, ou seja, ele montou a metade do repertório dele perto de morrer. Se ele tivesse vivido mais, ele com certeza teria ampliado esse repertório dele, ele estava pesquisando,
né? Hoje a gente tem inúmeros sistemas florais, no mundo, na Califórnia, florais californianos, florais do deserto, florais franceses, florais holandeses, tem florais australianos, tem floral no mundo inteiro, no Brasil também, obviamente. Florais Filhas de Gaia, maravilhoso, florais de Minas, florais brasileiros, grandes pesquisadores brasileiros criaram repertórios com as nossas flores aqui, né? Sandra Stein também tem um outro sistema que antigamente era Araretama, depois ela era Rainforest, ela muda para florais Araretama. Temos muitos pesquisadores, muitos sistemas, muito repertório, né? Os florais mineiros têm mais de 100 essências, os californianos mais de 300 essências. Então o Eduardo Bach, ele teria, vivendo mais, né, teria ampliado esse repertório dele. Eu já apresentei 12, que são os primeiros 12 ligados aos signos zodiacais, né? Agora eu vou falar de 7 floraizinhos, né, que são muito, muito bons, muito, muito importantes, tá? O Bach, ele categorizava assim, as essências florais estavam inseridas em 7 grupos: medo, desespero, influências externas, desinteresse, solidão. Eram 7 grupos: solidão, excesso de preocupação e... tá faltando um aí, depois vem na minha cabeça. Então ele categorizava os florais em 7 grupos, né? Mas ele estava mudando um pouco essa perspectiva inicial dele. Isso vem muito forte dentro da tradição vitalista. Os florais são medicina vitalista, como a homeopatia, como o uso de plantas de modo geral, de pedras de modo geral. Isso tudo vem da tradição vitalista. O Bach, ele se interessa muito pela antroposofia, pelo trabalho do Rudolf Steiner. Ele não deixa muito isso contado, não, né? Mas alguns biógrafos apontam, e na própria concepção que ele tem sobre a filosofia dele, né, você vê que ele está ali dentro da visão que é a visão vitalista, a relação alma, personalidade, né, essa questão de que a morte não acaba com a vida. Ele está bem dentro dessa tradição do vitalismo aí, tá? E aí, só que eu acho que ele vive mais de 10 anos, o repertório dele tem um monte de coisa, e acho que ele ia sair um pouco dessa estrutura inicial dele, se direcionando para um approach mais psicoterapêutico, que é o approach, o melhor approach, assim, por assim dizer, mais profícuo para a gente trabalhar a terapia floral. Então, falando agora dessa grande dica aí, que são essas 7 essênciazinhas aí, sabe? Primeira delas é o Cherry Plum. Cherry Plum é um floralzinho que está categorizado ali no grupo do medo. E esse floral compõe a fórmula dele, o Rescue Remedy, porque ele ajuda a gente a manter o nosso controle, né? O Cherry Plum é um floral de medo da perda do controle da razão. É um floral que a gente usa, por exemplo, a criança está fazendo xixi na cama, não está tendo controle. Quando a gente não está tendo controle algum, ou está tendo uma dificuldade ou um medo dessa perda desse controle, o Cherry Plum é um floral fundamental, muito usado em processos compulsivos, vícios, para um monte de coisa. Um floralzinho maravilhoso, então esse é o primeiro, tá? O segundo floral que eu quero falar aqui para você é o Star of Bethlehem, a Estrela de Belém. Esse é um floral para o desespero, e esse é um floral maravilhoso, é um outro floral que também compõe a fórmula do Rescue Remedy original do Bach, que são 5 essências. O Cherry Plum e o Star of Bethlehem compõem essa fórmula. Por quê? Porque o Star of Bethlehem é um floral para traumas. Quando a gente tem algum tipo de choque, né, o físico e emocional se misturam, né, esse é o floral que aterra a gente, entendeu? Que tira a gente daquela condição ali do choque. Eu tive uma amiga que ela foi assaltada, e aí ela ia ser assaltada, aí ela estava de bicicleta, ela saiu pedalando ali, partiu para cima ali e passou pelo assalto. Aí foi pra praia, bonitinha, passou lá em casa, contou essa história, né? No dia seguinte foi passear no Rio Sul, teve uma ansiedade, um ataque de ansiedade. E aí quando ela passou, conseguiu ser acudida, veio para casa, né?
emprestei ali um Star of Battery para ela, eu ainda tinha essas essências, essa solução em estoque, ela, meu Deus, que milagre é esse? Me aterrou rapidinho. Eu poderia ter dado o Rescue para ela, seria até melhor, porque o Rescue ia compor melhor, né? Mas eu tinha o Star of Battle, eu não tinha o Rescue e ela me ajudou muito ela. Eu tenho 1 milhão de histórias para contar. A Lisete de Paula uma vez, Lisete de Paula é uma pessoa muito importante na terapia floral do Rio de Janeiro, Brasil. Né? Ela teve algumas instituições aí ligadas aos florais, foi entrevistada na minha dissertação de mestrado, isso aí que eu conheci, né? E ela durante muito tempo era representante de florais no Rio de Janeiro. Né? Eu me lembro que ela me contou uma vez que ela foi atropelada e ela, tipo assim, ela é magrinha, pequenininha, deu uma pirueta no ar e, tipo, meio que bateu no braço dela. Aí ela, Everton, eu tinha um frasco de Star of Battle e joguei aqui no braço. Aí eu fui pro consultório, né? Eu falei, poxa, menina, você tinha que ir pro hospital. Ela foi pro consultório, meu braço não inchou, parece mentira, gente. Mas assim, quem trabalha com floral tem 1 milhão de histórias para contar desse tipo de coisas, tá? Star of Battle, uma essência para traumas físicos e emocionais. A pessoa está em choque, estado de choque, Star of Battle, tá? Aí tem 2 floraizinhos muito importantes, já falei 2, vou falar mais 2 aqui rapidinho. O Walnut e o Holly. Esses 2 florais, eles estão, o grupo que eles estão categorizados é o grupo do influência de terceiros, pessoas que são sensíveis à influência de terceiros. O Walnut é um floral para adequação a mudanças. Então, quando a gente está em processos corporais de mudança, na primeira menstruação da menina, na menopausa, na adolescência de modo geral, quando vem a dentição das crianças, né, mudança de emprego, mudança de residência, mudança de cidade, essas coisas, a adequação a mudanças, o Walnut. E o Holly é o floral do amor. Ele é um floral quando a gente tem aquele sentimento de raiva, sentimento de negativo, vingança, de ódio, né? O Holly é o floral que acalma. Essa combinação Walnut e Holly é muito boa para trazer uma margem de proteção. Aquela pessoa que é muito sensível à influência externa, né? Um Walnut e Holly ajuda muito a pessoa se sentir mais ancorada e protegida, tá? Além do Walnut ser para adequação a mudanças e o Holly para trabalhar todas aquelas antíteses do amor, né? O ódio, a vingança, a raiva, ciúme, esses desequilíbrios afetivos, né? Bem forte, bem marcados, o Holly é o floral para isso. Aí mais 3 floraizinhos de bar maravilhoso, fechando 7, tá? O Pine é o floral da culpa. Opa! Floral da culpa, muito importante em todo o processo terapêutico. Né? A gente carrega a culpa sem saber. Algumas pessoas são mais paralisadas por isso do que outras, é óbvio, né? Mas a gente, em determinado momento, por alguma circunstância, a gente pode estar meio travado com aquele tema ali. Esse é um floralzinho que ajuda a trabalhar essa instância da culpa, tá? Eu tenho o Larche também, que é um floral que trabalha a autoconfiança. Esse floral, quando eu descobri isso, eu comprei ele, isso em 1990, 91, eu comprei ele, a solução estoque, eu tomava Larche, a beça. Eu fiquei tão autoconfiante que eu precisei tomar na cabeça da vida aí pra tipo, baixa a bola, Everton, baixa a bola. Sabe, é um floral muito bom. A gente, muitas vezes por motivos, né, diferentes, o Larche e o Pine estão categorizados ali no grupo do desespero, né? E a gente às vezes chega até nesse nível de ficar desesperado porque a gente não confia no nosso taco, entendeu? E o Larche é um floralzinho bacana para trabalhar esse tema, essa questão, fechando aí esse pequeno repertório de florais de base, 7 floraizinhos maravilhosos que eu acho, tá? Vou estar sempre falando aí de outros, vou trazer outros sistemas aí, tem muita coisa para conversar a respeito disso. O outro é o Olive. O Olive é um floral muito, muito importante. Ele trabalha com valescências de modo geral. Quando a gente baixa a nossa energia, quando a gente está doente, né? Ele está categorizado no desinteresse. Então, ó, tem até um diagnóstico diferencial com Hornbeam e Olive, que é o seguinte. O Hornbeam e o Olive são 2 florais para cansaço e exaustão. Só que o Hornbeam é exaustão mental, o Olive é exaustão de fato. Então o Hornbeam é o seguinte, ó. O cara não consegue levantar na segunda de manhã, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta.
Mas chega sabadão, vai pra praia bonitinho, cedinho, vai pra praia. Esse é o Ronnie Ben. É um cansaço mais no mental. O Olive não. Ele tem dificuldade para acordar, para ir para o trabalho, para ir para a vida. De segunda a sexta, chega sábado e domingo também, só quer ficar dormindo. Tá cansado, exaustão, tá? Convalescença, exaustão é um Olive, um excelente floral, né? Eu vou falar de todo esse repertório, vou trazer outros florais para ajudar vocês a pesquisarem, para ajudar vocês a compreenderem essa técnica de terapia holística que vem lá da medicina vitalista, onde a gente tem homeopatia, terapia mineral e uma série de técnicas maravilhosas, né? A terapia floral vem ali da terapia vitalista, uma terapia holística fundamental, muito importante. Você sabe que a gente está sempre falando de terapias holísticas aqui no nosso canal, então aqui é o espaço para isso mesmo. Minha gente, muito obrigado. Semana que vem tem uma nova dica e eu quero agradecer vocês. Estamos chegando ali a 500 seguidores no canal lá no YouTube, estou muito feliz. Quero ver se bato 1000 até o final do ano aí, né? Para estar conseguindo cada vez mais ter condições de estar fazendo esse trabalho aqui, tá bom? Muito obrigado por tudo e até a próxima. Valeu!